Rivas lê versículos bíblicos. Gisele faz uma ligação. Rivas ressalta que o triunfo do amor sempre prevalece. Paulo teme perder a Esmeralda. Ele crê que Xavier conseguirá conquistar a gata. O ceguinho segue querendo casar com Esmeralda. A gata deseja ser feliz como Virgínia. Rivas faz a pergunta decisiva para os noivos. Virgínia aceita casar com Centavinho. Garibaldo se defende das acusações de Rei. O professor não acredita na inocência do meliante. Tony defende Garibaldo. O meliante se sente injustiçado pelos colegas. Rei é delatado pelo amigo. Ele fica indignado e sai da sala. Garibaldo apressa o colega. Eles deduzem que Rei tem um plano. Garibaldo descobre que o bandido foi expulso da escola. Centavinho também aceita se unir ao sagrado matrimônio com Virgínia. Lorena aparece e interrompe a cerimônia. Ela choca terceiros. Virgínia chora. Centavinho também se incomoda. Lorena encara os jovens. Virgínia repreende a mãe. Lorena ofende Esmeralda. Paulo repreende a Ardilosa. Lorena relembra ao filho que ele sabia da verdade. A venenosa chama o pintor de covarde. Paulo segue desmemoriado. Centavinho afirma para Lorena que já sabe de tudo. A Ardilosa despreza os pobres. Virgínia e Mariano não conseguem parar de chorar. Lorena afirma para a filha que só quer protegê-la. Virgínia descobre que tem uma grave doença. Lorena avisa a ceguinha que ela morrerá caso engravide. Virgínia passa mal e Inês caminha pelo lixão. Ela reencontra Rei. Inês ofende o bandido. Rei relembra a perversa que a gangue não tinha dinheiro para contratar um advogado. Eles trocam provocações. Rei informa a Inês que está com ódio de Garibaldo. Ela relembra ao cúmplice que eles são ladrões. Virgínia crê que Lorena está blefando. A Ardilosa segue criticando as minorias. Lorena crê que Virgínia vai acabar no cemitério. Ela se declara para os filhos. Lorena exige que os parentes larguem os mortos de fome. Augusto entra em cena. Ele reitera a versão de Lorena. Esmeralda intervém. Lorena continua ressaltando que Virgínia não pode ter filhos. Ela exige que Paulo fale. Lorena agride o filho. Rei age na surdina. O bandido assalta alguns estranhos. Rei corre. Centavinho tenta enxotar Lorena e Augusto da cerimônia. Os vilões desejam capturar Virgínia. Centavinho perde a paciência com Lorena. Ele afirma para a sogra que não precisa de filhos para ser feliz. Virgínia deduz que Centavinho já sabia de tudo. Ele confirma. Virgínia chama os demais de mentirosos. Lorena decide contar tudo para a filha. A Ardilosa revela para a ceguinha que ela tem uma doença hereditária. Virgínia não entende nada. Lorena revela à loirinha que ela não é sua filha biológica. A Ardilosa joga na cara de Virgínia que a despreza. Esmeralda fica chocada com a revelação. Lorena culpa Virgínia pela morte da irmã. Rivas empurra a venenosa. Virgínia desaba. Rei e Inês comemoram o sucesso do plano. Garibaldo aparece. Ele percebe que Inês voltou para a vida do crime. A perversa não dá caso ao namorado. Eles discutem. Inês afirma para Garibaldo que não quer a companhia de covardes. O segurança da gata fica arrasado. Inês relembra que foi humilhada pelos ricaços. Centavinho não consegue animar Virgínia. Esmeralda obriga a ceguinha a reagir. Virgínia fala para os demais que teve a sua vida destruída. Esmeralda a desmente. Virgínia relembra as ofensas e maldades de Lorena. Esmeralda controla a cunhada. Virgínia decide seguir com o casamento. Rivas reinicia a cerimônia. Virgínia respira fundo. Instantes depois, Centavinho e Amada surgem em um lindo local. O mendigo segue tentando auxiliar a esposa. Centavinho afirma para Virgínia que ninguém destruirá a felicidade deles. O amigo de Esmeralda faz uma promessa para a parceira. Centavinho beija Virgínia. Eles namoram. Paulo e Esmeralda pensam em Virgínia. A gata ressalta que os jovens são maduros. Paulo afirma para Esmeralda que quer recuperá-la.
Ela o enrola. Paulo crê que nunca vai se curar. Esmeralda ajuda o amado. Horas depois, Centavinho e Virgínia surgem na cama. Eles desejam envelhecer juntos. Os recém-casados planejam um futuro. Virgínia informa a Centavinho que ele será o cozinheiro da casa. Ambos gargalham. Centavinho volta a beijar Virgínia. Lorena vai ao escritório de Fernando. Eles trocam ofensas. Lorena demonstra o seu ódio para Fernando. Paulo vê um desenho de Esmeralda. Ele continua desmemoriado. Paulo fala sozinho e pede a ajuda de Deus. O pintor tem algumas lembranças. Paulo começa a relembrar que sempre amou Esmeralda. O bonitão recorda os seus trabalhos como artista. Paulo sente uma forte dor de cabeça. Ele passa mal. Paulo se joga no chão. Ele esmurra o piso. As memórias seguem voltando à mente de Paulo. Lorena declara guerra a Fernando. Ela o culpa por suas desgraças. Eles discutem. Fernando reitera para Lorena que os pombinhos se amam. Ele a chama de cruel. Lorena despreza Fernando. Ela esculhamba o silencioso. Ele a enfrenta. Fernando e Lorena não param de brigar. Ela insinua que o ressentido é um esfarrapado. Fernando ameaça Lorena. Mariano socorre Paulo. O mocinho fica à beira de um ataque. Mariano coloca Paulo no sofá. O pintor não para de ter recordações. Paulo preocupa Mariano. Lorena exige que Fernando a respeite. O silencioso quase ataca a ardilosa. Lorena volta a falar para Fernando que odeia Esmeralda. Ele ressalta que a venenosa não tem coração. Fernando deseja que Lorena termine seus dias no lixão. Ele expulsa a ardilosa do casarão. Lorena tem uma ideia. Ela pega uma arma e a aponta para Fernando. Lorena dispara. Paulo recorda as suas discussões com a mãe. Ele também relembra que Augusto é um desalmado. Lorena erra o alvo. Fernando trava uma luta com a venenosa. A arma dispara novamente. Fernando controla Lorena. Ela lamenta por não tê-lo matado. Fernando percebe que Lorena é capaz de tudo para conseguir o que quer. Ele a chacoalha. Lorena deseja ir embora. Fernando planeja colocar a amarga na cadeia. Damião e Mercedes aparecem. Lorena sai. Fernando desabafa com Damião. Paulo relembra que Lorena já humilhou Esmeralda. Ele também recorda que apanhou. Paulo segue atormentado. Ele pede o auxílio de Mariano. Paulo conta pro irmão que já lembrou de tudo. O pintor ressalta pro parente que é um calhorda. Lorena chega na mansão aos prantos. Augusto não entende nada. Lorena conta pro marido que atirou no silencioso. O vilão segue atônito. Lorena admite para Augusto que errou o disparo. Ela se considera uma fracassada. Lorena continua descontrolada. Augusto consola a parceira. Lorena ressalta para o marido que já perdeu tudo. Ela não consegue parar de chorar. Augusto teme que a esposa enlouqueça. Lorena deixa o marido falando sozinho. Osório dá boas notícias para Perla e Fernando. Eles celebram a desgraça do juiz corrupto. Osório admite para os demais que João Garça, que na verdade se chama Jesus, mas é apelidado como Bebeto, está sendo procurado pela polícia. Fernando deseja a desgraça de Lorena. A venenosa segue confusa com os seus sentimentos. Lorena pensa em Fernando. Ela insinua que está apaixonada pelo silencioso. Instantes depois, Mariano cita todos os defeitos de Lorena. Ela fala para os filhos que só quer protegê-los. Paulo expõe a sua fúria para a mãe. Ela rebate as acusações do pintor. Mariano e Paulo ressaltam que Lorena não vale nada. Os irmãos alegam que a ardilosa já está no fundo do poço. O pintor deseja se afastar de Lorena. Mariano sugere que a venenosa esqueça que tem filhos. Esmeralda arruma Jacira. Elas trocam elogios. Jacira afirma para Esmeralda que quer esconder o seu passado. A gata aconselha a protetora. Lorena segue inconformada com o desamor dos filhos. Ela ressalta para as crias que teve motivos para agir.
Paulo chama Mariano para ir embora. Lorena promete aos filhos que vai mudar. Mariano e Paulo não acreditam. A venenosa sofre com a solidão. Jacira admite para Esmeralda que está com medo. A morena paparica protetora. Esmeralda sugere que Jacira ainda não abra o jogo com Pedro. A autêntica teme a rejeição do detetive. Esmeralda passa batom em Jacira. Elas se abraçam. João Garça, agora com a sua verdadeira identidade, a de Bebeto, exige ajuda de Rita. Ela não sabe o que fazer. Bebeto reitera para a mãe que precisa de dinheiro. Ele tenta comover Rita. Bebeto deseja matar Lorena. Ele decide fugir do país. Rita informa Bebeto que não pretende ajudá-lo. Ele fica indignado. Rita humilha Bebeto. Ele chacoalha a mãe. Bebeto agride Rita. Jacira segue inquieta. Esmeralda cuida dos filhos. Batem na porta da residência. Esmeralda recebe Pedro. O detetive exalta a beleza de Jacira. Esmeralda os apressa. Agatha segue conversando com os pequenos. Esmeralda continua com os seus estudos à distância. Henrique defende Rita. Bebeto ofende o boxeador. Eles trocam xingamentos. Henrique expulsa Bebeto do casebre. Ele abraça a Rita. Esmeralda estuda. Ela recebe a visita de Paulo. O pintor pede perdão para Morena. Paulo informa Agatha que já lembrou de tudo. Ela segue surpresa. Esmeralda admite para Paulo que deu crédito às palavras de Lorena. Eles admitem que ambos são influenciáveis. Esmeralda afirma para Paulo que chegou a hora deles amadurecerem. Eles admiram os filhos. Pedro e Jacira conversam sobre a vida. O detetive conta para Carismática que quer ter uma família. Ele informa a Jacira que nunca se casou. Pedro pede um conselho para a Autêntica. Jacira orienta o detetive. Pedro deseja saber qual é a profissão da Carismática. Jacira fica em uma sinuca de bico. Paulo agrada Letícia. Ele convida Esmeralda para sair. Ela não aceita. Paulo e Esmeralda ressaltam que já não confiam em Lorena. O pintor revela para Agatha que Gisele tentou matá-lo. Paulo também conta para Esmeralda que Lorena quase matou Fernando. Ela quase tem um troço. Lorena fala para Gisele que quer morrer. Elas amaldiçoam Esmeralda. Lorena reitera para Gisele que Agatha precisa sumir do mapa. Elas tramam contra Esmeralda. Bebeto vai à casa da Gata. Ele vê Paulo saindo com as crianças e se esconde. Bebeto bate na porta da residência. Esmeralda dá de cara com o algoz. Eles brigam. Bebeto fala para Esmeralda que pode testemunhar contra Lorena. Ela ameaça o criminoso. Bebeto afirma para Esmeralda que vai destruí-la. Ela segue preocupada. Esmeralda relembra o seu martírio no julgamento. Bebeto segue em busca de dinheiro. Ele guarda um revólver. Bebeto vê o guarda e se apavora. Ele ressalta que não voltará para a cadeia. Centavinho e Virgínia comem juntos. Os recém-casados se divertem. Os jovens provam iguarias da culinária. Centavinho tira a barriga da miséria. Ele agrada a Virgínia. Eles namoram. Esmeralda consegue terminar o seu dever. Ela recebe a visita de Xavier. Ele dá comida para Morena. Xavier percebe que Esmeralda está estranha. Ela conta para ele que foi ameaçada por Bebeto. Xavier apoia Esmeralda. Agatha continua amedrontada. Vitória segue pensativa. Edgar surge com as malas. Ele conversa com a irmã. Vitória fala para Edgar que ainda não desistiu de pintar. Ele tenta aconselhar a irmã. Vitória admite para Edgar que não consegue ser feliz. Ele auxilia a irmã. Vitória recorda que adorou Xavier. Ela relembra que o ceguinho tinha uma relação com a sua melhor amiga.